E eu gosto muito da filosofia hermética, né, egípcia, antiga, né, e fala muito dessa questão do todo, né, que Deus, que chamam de Deus, é o todo, ele está em tudo. Se você nomeia, ele já não é mais o todo, né, então você limita o todo, né. Então eles entendem como uma unidade que faz parte de tudo, né, e tudo faz parte dela, né. E aí tem um outro conceito que é o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está no alto, né. Você falou dessa teia que nos entrelaça, da mesma forma que nas galáxias existem estudos das teias cósmicas, que são partículas que interligam as galáxias e as pessoas eles não conseguem detectar, mas ao mesmo tempo eles conseguem, através da explosão de quasars, né, de grandes buracos negros, quando consomem alguma coisa, eles conseguem fotografar essa teia cósmica e eles fazem esses estudos com base no musgo, no mofo, de como o mofo se espalha da mesma forma que essa teia cósmica entrelaça as galáxias e os planetas, pelo universo, né. E com relação também à questão, da espiritualidade, né, eu gosto muito da psicologia transpessoal, que leva em consideração as questões da espiritualidade e também do que acontece na gestação, né, psicologicamente na vida da pessoa, e mesmo independente da religião que você acredite, mas elas têm que ser levadas em consideração, porque fazem parte do nosso cotidiano, né. Isso mesmo, perfeito. Fazem parte do nosso cotidiano e fazem parte de uma. A filosofia acaba ensinando muito a gente isso, né? Existe o fato, a concretude, a realidade. Né? Você pode criar inúmeras interpretações sobre esse fato, né? E dar nomes diferentes para esse fato, mas você não pode negar que a concretude, o fato existe. Né? Você pode chamar de Deus, você pode chamar de campo semântico, mas aquilo existe. Você pode chamar de energia, sei lá, desconhecida, você pode chamar, mas você não pode negar que aquilo existe, que aquilo está posto, que aquilo não pode ser. A gente não pode fingir que aquilo não está ali, que não existe essa conexão ou o que quer que seja, né? Quando tu estavas falando do universo, eu lembrei da sequência de Fibonacci, né? Que é aquela sequência meio assim, faz um movimento assim desenhado, né? Que a Espiral. gente encontra em tudo quanto é lugar, espiral, assim, né? Que é Uhum. encontrado em tudo, desde a sequência do DNA, as plantas, o universo, enfim, você vai encontrando a sequência de Fibonacci em tudo, como que alguns chamam de assinatura de Deus, né? Por exemplo. Então, e quando a gente fala de modos de vida e de outros mundos, a gente fala exatamente desse convite para conhecer esses outros mundos e perceber que eles estão falando de coisas que nós também deveríamos estar falando, ou já falamos com outros nomes. Né? Que a nossa ciência já fala disso. Né? Então, a pessoa acredita na cadeia de Fibonacci, ou a pessoa acredita na evolução das espécies, por exemplo, e ignora que a evolução das espécies tem ali uma assinatura de uma inteligência cósmica, por exemplo, da mãe natureza, que seja, né? De Uhum. Gaia, por exemplo, cuidando para que a natureza e a vida aconteça e flua, né? E aí você nega isso, você diz, não, isso não existe, mas existe, mas a gente evoluiu em milhões e milhões de anos, né? Então, ignorar uma coisa em nome da ciência é burrice, né? Desculpem a palavra, mas é burrice, né? Assim como você ignorar a ciência também em nome de uma espiritualidade, também é burrice, né? Então, você não pode nenhum nem outro, né? Semana passada, no nosso curso, aqui ele estava na aula, inclusive, né? A gente estava lendo a Laudato Si do Papa Francisco, né? Para citar o Papa, que está até numa situação de saúde ruim, né? Então, e lá na Laudato Si, que foi aquele documento importantíssimo de 2015, né? Que se tornou o documento mais importante dos anos 10 deste novo século, né, de filosofia ambiental, de ecologia e tudo mais, político, documento, enfim, ele diz lá que é preciso ciência, e é preciso uma ciência que seja 100% livre. Veja, isso é muito importante, né, de uma figura que é importante em uma religião, né, em um pensamento espiritual, dizer uma coisa dessa, né? Por isso que muita gente não gosta do Papa, o Papa dos pobres, né, o Papa comunista, o pessoal não gosta, os conservadores dentro da Igreja Católica detestam o Papa, né? Capaz de soltarem fogos se o Papa vier a falecer, né? Essa heresia, enfim, né? Mas ele disse isso. Não, nós precisamos, para que a gente tenha ainda planeta e casa comum para morar, nós precisamos de uma ciência que seja livre, né? Nós precisamos cuidar dos povos, né? Ele não chama de originários, ele chama de povos aborígenes na Laudato Si, mas ele está se referindo aos povos originários, né? Também, então, e aprender com eles. Olha que curioso,
né? Porque, no fim das contas, quando a gente pega e vai ler e vai estudar, eles estão falando a mesma coisa que nós, na nossa cultura ocidental, na nossa espiritualidade ocidental, que é, na sua grande maioria, cristã, desaprendeu, né? Essa questão, a trindade, por exemplo. O que é a trindade? Qual é a diferença que tem da trindade, por exemplo, para a filosofia hermética, né? Para o Hermes Trismegisto, né? 3 vezes sábio. Olha só, né? Que doideira. Então, você tem essas reflexões sobre 3 divindades em muitas culturas, em muitas espiritualidades, né? O Criador, a antítese dele, enfim, né? Você vai ter muias coisas ali. Isis, E você Osíris, tem, Horus, pois é, você todos, sempre tem todos. essa Brahma, não sei quem, não sei o que, você sempre Uhum. vai ter a ideia de 3. Então, essa ideia de que a criação necessitou de 3, né, em algum momento, né? Até o Stan Lee, para a gente rir um pouquinho, né, criador dos super-heróis, criou ali o Tribunal Vivo, que é composto de 3 figuras, infinito, esqueci o nome dos outros, né? Então, Sim. mas olha que curioso, né? O próprio universo dos super-heróis do Stan Lee, essa é uma curiosidade boa para a gente rir um pouquinho, né? Ele é um universo que possui uma divindade originária, né? Uma espécie de Deus, seria um universo monoteísta, de algum modo. Ele diz, olha, esta divindade originária, que ninguém nunca viu e ninguém sabe, criou o tribunal vivo, né? É como se a gente estivesse dizendo que há uma origem, uma divindade primeira que criou todas as trindades que existem aí nas espiritualidades, né? E voltando a citar o cristianismo, já que está falando do nosso modo de vida, e ele é fundado nessa filosofia que foi cristianizada, a filosofia grega que foi cristianizada e fundou a civilização europeia, né? Você tem essas 3 figuras também que as pessoas não conseguem entender o que elas representam, né? As pessoas não conseguem entender a diferença, por exemplo, entre o Deus homem, que é Jesus, né? O Deus, que chamam só de Deus, ou Deus Pai, sei lá, né? E o tal do Espírito Santo. O que são essas coisas, por exemplo, né? Porque não é o Deus Pai que vive dentro da gente, nem o Deus Jesus, por exemplo, que vive dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. O que é isso, né? Então, isso é para provocar, né? Eu sei que algumas pessoas que estão assistindo, muitas devem ser cristãos. Eu mesmo sou cristão, né? Então, a filosofia ela é para provocar a gente, né? A gente entende o que significa isso, ser Espírito Santo de Deus. A gente entende o que significa Pai, Deus Pai e o Deus Filho, né? Porque eles são o mesmo, mas eles não são o mesmo ao mesmo tempo, né? Então, esses paradoxos, essas nuances que fogem em absoluto da lógica e da razão, a gente não consegue entender. E a Idade Média fez de tudo para tentar racionalizar isso, né? Em vão. O que aconteceu foi bagunçar tudo e bloquear os entendimentos, né? Então, quando eu converso com uma indígena, a gente, amigos, né, amigos indígenas, e diz, olha, nós também temos Deus, a gente só não reza para ele, a gente só não chama, a gente sabe que há um Deus que criou tudo e a natureza como um todo, mas nós rezamos para os chapiri, para os espíritos da floresta, para tudo mais, mas a gente possui um Deus que criou tudo, né? E se a gente parar para pensar, quando a gente reza também, a gente também não reza diretamente para o Deus Pai, né? A gente reza para intermediários, para o Cristo, para o Espírito Santo, por exemplo, né? Ou mesmo quando a gente diz Deus Pai, a gente diz, olha, em nome do Jesus, né? Então tem essas coisas, né? Então a gente acaba sendo provocado por essas leituras e por essas reflexões para desconstruir a nossa soberba, a nossa vaidade, essa ideia de que o nosso modo de ver o mundo é a verdade, é o que está certo, é o que é correto e é o que precisa ser ensinado para os que estão na escuridão, para os gentios, né? Por exemplo, é a nossa missão evangelizar. Então é uma bondade, uma caridade que a gente faz. Quando este movimento e esta atitude é absolutamente contrária à essência da própria espiritualidade cristã, por exemplo, né? E o próprio Papa nos disse na Laudato Si, respeito, vamos aprender com eles, né? Não ensinar, a gente não tem nada para ensinar para eles, a gente tem que aprender com eles, né? Porque talvez eles tenham o contato que nós perdemos, né? O contato com o sagrado, com o divino que a gente perdeu, né? Na nossa cultura consumista, capitalista, industrial, né? Mercadológica, onde tudo é mercadoria. O próprio Deus é uma mercadoria e tudo mais, né? Então, essa provocação, e eu estou citando bastante o cristianismo para provocar de propósito, né?
é exatamente para a gente rever esse modo de vida e estar aberto para aprender com estes outros mundos, né? E descobrir de como é que a gente pode usar esses ensinamentos na nossa vida, sem deixar de ser quem a gente é, né? Porque isso é que é legal.